É isso aí, hein? Então vamos lá. Como eu disse, essa aula se encontra na página 76 do módulo de vocês. É bom que vocês acompanhem, é bom que vocês estudem por ali, certo? Vai ajudar muito vocês na compreensão. Vamos aos pontos de destaque e as características que diferenciam uma obra da outra. O trovadorismo aconteceu na época medieval, na Europa medieval. Ponto importante, certo? Em que lugar basicamente começou? Começou na região denominada naquela época como Península Ibérica. Era uma região de conflito, certo? E o trovadorismo ele passa a ser iniciado numa região chamada de Provença, que hoje é a França. Ponto importante também é a língua, o idioma. Essas obras são escritas em um idioma chamado de galego-português. Então, quando tivermos contato com a poesia, nós vamos perceber que teremos uma dificuldade de compreender algumas palavras e algumas expressões. Geralmente eu vou usar um vocabulário embaixo para ajudar, certo? Na interpretação. Mas vocês já esperem que são obras complexas, obras de difícil compreensão que exigem uma atenção maior na hora de responder as questões. Porque o idioma naquela época não é o português que nós conhecemos, nem mesmo de Portugal. Esse idioma galego-português é uma mistura de um espanhol com um português que dá origem depois ao português de Portugal. As obras, como eu já disse, são denominadas cantigas porque eram musicalizadas. As obras eram transmitidas e difundidas através da oralidade. Ponto importante, hein? Como eu disse a vocês, a escrita e a leitura era algo incomum para a maioria da população. Então, a oralidade, ouvir a cantiga e transmitir para outros o que você ouviu, é o que servia para difundir, para divulgar aquelas obras. Quem compunha e quem cantava as cantigas. Temos uma diferença aí, certo? O trovador, que dá origem ao trovadorismo, era o poeta que pertencia à alta classe social e ele criava as cantigas. Ele era a mente mais qualificada para criar cantigas, podemos dizer assim, devido à formação que recebia dentro do palácio, dentro da corte. Depois dele nós temos o Cedléu, que é o poeta que não fazia parte da alta nobreza. Ele não era uma pessoa nobre, certo? Ele pertencia ao palácio, ao reino, convivia com as pessoas nobres, mas não tinha uma linhagem sanguínea tão importante quanto a do trovador. E ele compunha, assim, algumas cantigas e também apresentava, ele cantava dentro do palácio, dentro da corte, do reino. Agora, como as cantigas ficavam realmente populares era através do Jodhau, que era o poeta mais popular que tinha. Era aquele que chegava na praça pública e cantava para qualquer pessoa. Era a pessoa que era mais popular e que realmente difundia para a população comum aquela cantiga, que popularizava a cantiga. Ele interpretava, mas ele não compunha, certo? Ele não tinha o dom de escrever a poesia, a cantiga, mas ele podia e tinha a qualidade suficiente para interpretar no meio do povo. Cantigas líricas. No trovadorismo, nós teremos dois tipos de obra, cantigas líricas e cantigas satíricas. Hoje vamos focar nas cantigas líricas. Cantigas líricas vem de lirismo, de lírico. O que é uma coisa lírica? É um sentimento, uma obra que fala de amor, uma obra que o autor revela o seu lado subjetivo, revela a sua paixão, revela a sua frustração, revela a sua desesperança, revela um amor perdido. Toda vez que o autor fala de seu lado subjetivo, o seu lado interno, revela sentimentos, nós dizemos que aquela obra é uma obra lírica. Isso nós já estudamos nessa unidade, tá bom? Dentro das cantigas líricas, nós temos a divisão entre cantiga de amor e cantiga de amigo. O que diferencia a cantiga de amor e a cantiga de amigo? Vamos observar isso agora. Principal diferença. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. E na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Ou seja, a voz do poema na cantiga de amor é o homem e a voz do poema na cantiga de amigo é uma mulher. Sempre foi um homem que escreveu. Não existia uma trovadora. Era um trovador. Porém, ele escolhia, se ele fosse fazer uma cantiga de amor, a voz, a pessoa que falava era masculina. Se fosse uma cantiga de amigo, a voz, a pessoa do poema era feminino. E como é que eu percebo isso, professor? Por exemplo, se na cantiga estiver chamando alguém de dona, de minha, você já sabe que é um homem falando para uma mulher. Se é um homem falando para uma mulher, o eu lírico é masculino. Se eu lírico é masculino, é uma cantiga de amor. Se na poesia, na cantiga, tiver uma voz feminina
chamando como meu namorado, por que foi embora? Saudade tenho do meu namorado. Você percebe que é uma mulher falando para um homem. Se uma mulher falando para o homem, o eu lírico é feminino, então a cantiga é de amigo. Vamos seguir com as características. Na cantiga de amor, existe sempre a expressão senhora, que é a mulher amada. Na cantiga de amigo, vai se referir amigo, mas na verdade esse amigo é um namorado, que geralmente ele foi para uma guerra, está em um local distante, e a mulher sente muita saudade dele. Na cantiga de amor, teremos o sofrimento amoroso por um amor que é impossível, chamado de amor platônico, aquele amor que nunca pode ser concretizado, realizado. Por exemplo, naquela época podia ser o amor de um camponês para com a princesa. Ele idealiza aquele amor, mas é um amor impossível, dentro daquela época, de acontecer. Já na cantiga de amigo, a saudade de um namorado que está distante, como eu disse, geralmente por conta de uma guerra. Em termos de ambiente, nós dizemos que a cantiga de amor, o ambiente é palaciano, porque existem expressões dentro da poesia que se referem ao palácio. Já na cantiga de amigo, o ambiente é popular. Algumas vezes fala sobre aves, fala sobre rios, fala sobre mar, coisas populares de fora do castelo. Então, essa é a diferença quanto ao ambiente da cantiga de amor e da cantiga de amigo. Na cantiga de amigo existe também uma vassalagem amorosa. O que é isso? A vassalagem amorosa é quando o homem se coloca como inferior à mulher amada. É bem comum na cantiga de amor ele demonstrar um sofrimento e uma humilhação, como se fosse um vassalo, um escravo do amor impossível de acontecer. Uma característica da cantiga de amigo é a estrutura repetitiva, ou seja, existe um refrão, existe uma expressão que é repetida várias e várias vezes dentro daquela poesia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que tenham entendido os pontos que eu destaquei e que também tirem suas dúvidas comigo naquele horário. Por exemplo, a aula de literatura é numa quarta-feira, então na quarta-feira vocês têm que assistir esse vídeo e têm que tirar dúvida com o professor e têm que fazer a atividade que eu vou passar agora, da página 77, atividade discursiva, e página 78, são três questões na página 78 de múltipla escolha, certo? Questão com alternativa, questão objetiva. Então vocês precisam ter essa rotina de estudo que é essencial nesse período que estamos passando, certo? E lembre-se, né? Tem que ficar em casa, quarentena, não é férias, não é curtição, não é diversão, não é só videogame, não é só Netflix, tem que estudar também, hein? Certo? Estudem. Até a próxima.